Podcast Unesp. Uma equipe de 4 alunos do curso de graduação em Relações Internacionais da Unesp em Franca participou da terceira simulação do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, promovida pela ONU Brasil, que ocorreu no dia 19 de outubro em Brasília. O grupo, orientado pelo professor Tiago Romero, foi um dos 15 selecionados pela organização entre as diversas universidades participantes. Em uma simulação cuja temática era a violação dos direitos humanos contra os seus defensores, a equipe representou a delegação da Coreia do Sul. Faziam parte da equipe os alunos Isabela Baitello, Vinícius Belotto, Lívia Baesso e Lucas Otanari. Vinícius Belotto, graduando de Relações Internacionais da Unesp em Franca, avalia a relevância do trabalho. Nós representamos a delegação da Coreia do Sul na simulação em relação aos direitos humanos, mais especificamente ao assunto da simulação, que era sobre os defensores de direitos humanos. O que eu achei muito interessante, que me agregou muito, foi ter esse conhecimento de como o lado oriental do mundo enxerga essas questões e toda essa contraposição com os valores ocidentais, e tudo mais. Então foi bastante interessante nessa parte, era uma coisa que eu não conhecia. E em relação à simulação em si, a gente teve que pesquisar muito, sobre os tratados, sobre como funciona a própria Comissão de Direitos Humanos da ONU, como são feitas a estrutura das simulações e das próprias assembleias, dos próprios conselhos. Então foi muito interessante porque levou a gente para a realidade, A simulação justamente tem esse propósito de colocar a gente no que é realmente feito, que realmente acontece. E além disso, teve a participação de ativistas indígenas, na simulação. Então foi muito bom porque ao mesmo tempo que nós fazíamos uma simulação representando estados, a gente tinha alguns representantes de movimentos sociais reais, vamos dizer assim, verdadeiros ali, que puxou a gente para essa realidade dos defensores de direitos humanos, no caso brasileiros, mas que a gente sentiu assim na pele, vamos dizer assim. Foi bem bacana, assim, foi bem chocante, inclusive. Belotto sinaliza os desafios de representar a delegação da Coreia do Sul. Representar a Coreia do Sul, na verdade, foi um desafio, porque ele é um país que está ali no Oriente e tem os seus valores, tem seus costumes, só que muito de valores de posicionamentos, digamos, econômicos, ele se aproxima do mundo ocidental. Então, a gente se deparou muito com isso ao longo da simulação, que uma coisa é você ter os seus próprios valores, outra coisa é você simular com base nos valores do país que você está representando. E muito do que a Coreia diz, da Coreia faz, em relação aos defensores de direitos humanos, não condiz necessariamente com a defesa propriamente dos direitos humanos. Mas a gente ali teve que encarar, todo um papel, todo um personagem, porque afinal a gente representava os interesses da política interna. Então a gente acabou descobrindo sobre questões de gênero que existem no país, sobre questões sociais. A gente descobriu, por exemplo, sobre os jovens que vão para a área militar, E aí tem toda aquela questão de você não pode ser homossexual, a questão de gênero, que a opressão contra as mulheres na sociedade também é muito forte. Eles têm uma realidade, por exemplo, que não possuem grupos indígenas, que é o caso, por exemplo, do que a gente está acostumado na América Latina. Então foram posições, assim, muito difíceis para a gente que tem uma cultura encarar, uma cultura totalmente diferente. Mas com certeza foi muito enriquecedor e a gente aprendeu muito. Amanda Fernandes, de São Paulo, para o Podcast Unesp. Podcast Unesp.